O tema da nossa mensagem é as armadilhas dos pastores. Eu vou repetir mais uma vez: as armadilhas dos pastores. É isso aí, pessoal. Você não ouviu errado. As armadilhas que os pastores utilizam dentro da igreja. Quer mais um pouquinho? Vamos embora. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, e como eles, como os passarinheiros, dispõem armadilhas e prendem os homens. O que está dentro da igreja evangélica não tem nada a ver com vida com Deus. Ninguém precisa da igreja evangélica para ter vida com Deus. São armadilhas. Abençoados, o mundo seria muito melhor sem igrejas físicas, muito melhor. Nós não somos contra reuniões, nós somos contra o que se fazem dentro dessas reuniões em nome de Deus. É uma verdadeira opressão, um terror psicológico. Olha, eu nunca achei uma base bíblica para a fogueira santa, e é o maior sucesso nas igrejas neopentecostais. Eu nunca achei uma base bíblica para a campanha de Gideão, para jejum de Daniel, para a campanha de Naamã, e é maior sucesso no meio pentecostal. Eu nunca achei uma base bíblica para essas manipulações, para esse toma lá da cá, para essa ladroagem, para esse acharcamento que se faz em nome de Deus. E é isto o que sustenta esse sistema religioso. Sustenta, porque não há quem confronte, não há quem se levante com autoridade e diga: vocês são cães gulosos, vocês manipulam, vocês enganam, vocês usam a Bíblia como negócio. O Deus deles é o ventre. E eu sei que esse vídeo pode gerar muita polêmica e muita discussão aqui na internet, mas a verdade precisa ser passada a toda a população brasileira e também aqueles que moram no exterior. Porque não há quem confronta, não há quem pregue contra, não há quem bote o rosto, não há quem bote a cara e diga: vocês são uma fraude, vocês enganam, vocês manipulam. O que vocês pregam não há uma base bíblica. E o que é mais impressionante é que eles parecem como um rosto de um anjo quando estão em cima do altar. Eles conseguem até se robotizarem e mudarem as suas vozes, mas muitos fiéis não sabem quem são esses homens quando estão fora dos altares das igrejas. Vamos ao texto. Porque entre o meu povo pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, meu Deus, que palavra é essa? Diz que é por isso que eles se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Que gente boa, hein? Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas? Diz Gerardo. Porque de igreja eles não têm nem o evangelho, eles não têm Deus. Eu tenho ousadia, peito e coragem para dizer que nenhum local chamado igreja evangélica tem Deus naquele lugar. Primeiro, porque Deus não está onde está a glória do homem. Segundo, e que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Terceiro lugar, que Deus só está onde está a verdade da sua palavra. Imagina você pegando a sua família e convidando ela para participar de um culto de adoração dentro de uma igreja evangélica. Mas mal sabe você e a sua família que você está entrando ou caindo na maior cilada dentro de uma igreja evangélica. No vídeo de hoje nós vamos discutir um assunto que é muito polêmico: ciladas dentro da igreja evangélica. O lugar que seria o local específico para adorar a Deus e receber as bênçãos do Senhor, na verdade é a maior cilada que você pode imaginar. Você pode até se perguntar: mas como que pode ser uma cilada dentro da igreja evangélica? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ficar sabendo de tudo. Aqui neste canal nós não passamos manteiga no bigode do gato, nem tudo que brilha é ouro. Não se iluda com palavras que os pastores falam em cima dos altares. Você vai saber detalhe por detalhe como que funciona
as ciladas dentro da igreja evangélica. Eu sou o Josimar Santos. Não se esqueça, se possível, deixa o like neste vídeo, faça o seu comentário e, se possível, compartilhe este vídeo com mais pessoas, tá bom? Se gostar do conteúdo, por favor, se inscreva agora mesmo no nosso canal, tá bom? Esse é um canal específico onde nós estamos aqui todos os dias denunciando e desmascarando os falsos pastores, falsos profetas e falsos homens que se diz ser cristão e que pregam em nome de Deus, tá bom? Mas na verdade são os piores mercenários que estão soltos na nação brasileira. Verdade, muitos pastores estão enriquecendo. Isto mesmo, você não ouviu errado. Muitos pastores estão enriquecendo com o dinheiro dos fiéis. Isso não seria um tipo de roubo ou um estelionatário roubando os fiéis e fazendo falsas promessas em nome de Deus? Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora. Dito essas coisas, let's go. Vamos embora porque o pau vai quebrar por aqui mais uma vez. Vamos embora, vamos lá. Presente pela primeira vez. O tema da nossa mensagem é as armadilhas dos pastores. Eu vou repetir mais uma vez. As armadilhas dos pastores. O texto inicial está no Antigo Pacto, claro, sem nenhuma cerimônia da lei. Jeremias, capítulo 5, versículo de número 26, eu vou ler até o versículo 31, é uma passagem muito conhecida por nós, o povo da graça de Deus. Vamos ao texto. Porque entre o meu povo, pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, meu Deus, que palavra é essa? Diz que é por isso que eles se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Que gente boa, hein? Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas? Diz Gerardo. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Deixe-me atualizar o software. Volta lá, Miguel. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo nas igrejas. Porque é espantoso e horrendo o que esses homens fazem com os filhos de Deus. Depois diz no versículo de número 31, os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes, aqui representando aqui nos dias atuais como os pastores, que eles são chamados de sacerdotes, e os sacerdotes dominam de mão dada com eles. Leia. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? O fim para essa turma está chegando. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pelos seus grandes feitos. Acima de tudo está o teu nome e a tua palavra. Esta palavra que nós estamos submetidos. Nós estamos submetidos ao teu evangelho, que é escudo, espada, capacete, que é a nossa arma espiritual contra todo e qualquer engano. O engano ministrado nas igrejas que roubam a paz, que tiram a prosperidade, que faz mudança de riqueza do bolso dos teus filhos para os cofres dos pastores. Mas nós, o povo da graça de Deus, o povo mais feliz desta terra, nos revestimos de ousadia e da pureza devida a Cristo para denunciar a corrupção evangélica dentro das igrejas. Esta
é uma manhã de impacto. Me usa com ousadia, com determinação, com coragem vinda do teu trono, para mostrar aos teus filhos a verdade revelada da graça de Deus. Se você crê também assim, diga amém. Amém. Glória a Deus. A armadilha, como todos sabem, é uma estratégia utilizada para prender ou causar algum dano, com a finalidade de manter sob domínio, escravizar ou abater a presa. O profeta Jeremias denuncia que no seu tempo, e aqui só houve uma mudança geográfica, porque este é o retrato da igreja atual. Fomos mantidos como presas. Entramos numa armadilha. Já viu quando se quer pegar um rato? As armadilhas, hoje tem armadilhas mais sofisticadas, mas antigamente se botava um pedaço de queijo dentro de uma ratoeira e o rato vinha desesperado. Quando metia a boca no queijo, ele pau! Ficava preso. Foi assim que fizeram comigo e com você. Venha para a igreja, porque o seu filho está nas drogas. Grande culto de libertação. Venha para a igreja aceitar a Jesus, transformar. Parem de sofrer. Existem igrejas aí fora. Igrejas não, porque é um insulto chamar esses lugares de igreja. Porque de igreja eles não têm nem o evangelho. Eles não têm Deus. Eu tenho ousadia, peito e coragem para dizer que nenhum local chamado igreja evangélica tem Deus naquele lugar. Primeiro, porque Deus não está onde está a glória do homem. Segundo, e que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Terceiro lugar, que Deus só está onde está a verdade da sua palavra. E não há verdade na boca dos pastores, porque pastor nenhum nesse país, em qualquer lugar do mundo, vive da verdade. Os pastores não gostam de trabalhar. Os pastores são chamados na Bíblia, em Isaías 56, pelo próprio Deus, de cães gulosos. Deus os chama assim. E aqui, cansado daquela roubalheira, cansado daquela ladroagem, daquela barganha, daquele comércio que estava acontecendo ali, e acontece nos dias de hoje, repito, não sendo prolixo, porque a mudança só foi geográfica. Todos os lugares que você chega para ouvir a palavra de Deus, o que você ouve é armadilha, é cilada. Eu já entrei em várias ciladas, nunca enriqueci, vivia com olheira, não podia me vestir bem, tudo era vaidade, tudo era pecado, tudo era para a igreja, de segunda a segunda dentro da igreja. Eu tinha que morrer para o mundo, eu morria para o mundo e os pastores vivendo para o mundo, com as coisas do mundo, se vestindo com o melhor do mundo, com os melhores carros do mundo, com os melhores hospitais do mundo, e eu limpando a igreja, carregando pastas. Eu vivi uma verdadeira armadilha, assim como vocês viveram, assim como muitos estão vivendo. Tentativa de tirar filho da droga, tentativa de trazer a mulher amada em 3 dias, que tem disso também. Meu amado, o feitiço é tão grande, é que só muda a forma de falar. É que no candomblé eles são mais explícitos, tragam a mulher amada em 3 dias. O pastor é mais sutil, ele diz, não, faz uma campanha que a mulher vai voltar, e usa versículo bíblico. Não, o que Deus ajuntou não separa o homem. Olha o que Deus mandou dizer ao irmão. E o irmão fica, a mulher vai voltar, a mulher já casou, já está com outro, já botou ele na justiça, já deu chumbinho. E a mulher vai voltar. Então, Miguel, olha, gente, por favor, vocês me suportem, mas eu preciso ir lendo devagarinho, porque
Eu nunca li isso aqui nas igrejas, meu amado. Eu acho que eles pegam a Bíblia e dizem assim, eu vou pregar isso. Porque eles pegam assim, eles abrem aqui e dizem assim, quem que vai pregar hoje? Olha, eles sentam aqui atrás e ficam o tempo todo de olho fechado. Eles abrem de vez em quando para ver a saia da irmã. Falo mesmo! Ele está ali, ó. Eu falo mesmo. De vez que eles estão recebendo de Deus. Olho fechado, sentado aqui. De vez em quando ele abre, as irmãs não podem usar calça comprida. Meu irmão, olha, ô raça desgraçada, são pastores. Ô raça. Porque entre o meu povo, você entende que isto não estava acontecendo na escola de samba. Isto não era no tráfico. Isso aqui não era um local onde as pessoas estavam tomando um marafo, fumando um benzelê, assistindo o Benzema, fumando um crack. Não! Deus está dizendo que entre o meu povo se acham perversos, cada um espiando como espreitam os passarinheiros. Você já viu como é que espreitam os passarinheiros? Deixa eu ver aquilo ali, é tizil, bota visgo, ele vai vir, ele vai voar, assobia, canta. Passarinho quer dançar, passarinho. Você sabe, atraindo, meu amado. As pessoas passam pela rua e dizem assim, culto de quebra de maldição. A pessoa diz, opa, vou tirar essa maldição da minha vida, é hoje, eu vou lá. Que horas? Às 19 horas. Não sabe que os pastores estão colocando maldição, porque quem está debaixo da lei, pregou Paulo, está debaixo de maldição, não é bênção. A armadilha leva as pessoas a esses enganos, a esses erros. Ele disse aqui, e como espreita os passarinheiros, e como os passarinheiros, eles dispõem armadilhas e libertam os homens. E aí, eu fico torcendo para um deles ver um vídeo desse meu e me levar lá diante do Supremo Tribunal Federal para me processar. Ah, mas eu fico torcendo, é hoje que eles vão bater de frente comigo, quer ver? É hoje, mas nenhum deles batem de frente comigo. Não batem porque sabe que daqui sai a verdade contra eles. A Bíblia denuncia eles. Se os pastores pregarem a verdade, estão pregando espada contra eles. Eles viveram bem às nossas custas, sim, senhores. Todas as pessoas que tiveram a infelicidade de se tornar evangélico, sustentou essa turma a vida inteira. O que eles têm é fruto de pedição de dízimo, e não de trabalhar de sol a sol como eu e você. E nós dávamos por quê? Eles têm atores coadjuvantes. Você vê, aonde moram os demônios? Aonde moram os demônios? Olha só, você vai no cemitério, quantos demônios você encontra lá? Nenhum. Você vai nas esquinas, nas encruzilhadas, quantos demônios você vê? Nenhum. Hoje em dia você nem vê nem prato de farofa, que o negócio está tão difícil. Eles botam caldo quinó hoje no lugar da galinha. Em vez de botar a galinha, eles botam caldo quinó. Aonde é que você vê demônio? Dentro da igreja evangélica. Você entra dentro da igreja evangélica que eles chamam santuário. Quem está lá? O pombagira das almas. O pastor é o chefão. A pombagira das almas. Exu caveira. Tranca a rua. E abre bolso. O abre bolso é o Zé Pilantra. Meu amado, diz que eles dispõem armadilhas e eles prendem os homens. E é esse o tema. Armadilhas dos pastores.
Olha o que disse a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Você vê que é apenas mudanças geográficas. Sai lá de trás. Vai lá para a Macedônia, no ano 68, nos dias de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é um clássico entre nós. Eu consigo ler isso aqui de costas. Olha aí. Assim como no meio do tráfico, assim como lá no Unidos do Tucuruvi. Unidos do Tucuruvi é São Paulo, vamos honrar aqui o Rio de Janeiro. Assim em Caxias. Assim como no Sarapuí surgiram falsos profetas. É no meio do povo, você está entendendo? É onde deveria ter verdade. É onde deveria ter pessoas pregando o evangelho para você melhorar a qualidade de vida. Tinha ladrão. Mas as pessoas não ouvem Deus, porque Ele avisou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em covil de salteadores. É o que foi transformada a igreja de hoje. Eu falo de cadeira, porque quando eu fui registrar a igreja, a chamada igreja, tabelião me perguntou: instituição religiosa sem fins lucrativos? A mentira já começa aqui. Eu disse, yes. Você fala logo em inglês para o cara ver que você, né, meu irmão? Yes, sem fim lucrativo. Mas nada funciona sem ameaça, sem dinheiro, sem o salário do pastor, sem a mulher dele também ter salário, sem os filhos ter salário, sem o genro ter salário, sem o sobrinho ter salário, sem o Rex ter o direito da ração. Todo mundo come uma fatia. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Agora presta atenção. Quando você diz para esses muitos que a igreja somos nós, que você é o templo, sabe o que eles dizem? Isto é uma heresia. Você está vendo esses pastores do YouTube. Quem está falando isso está te enganando. Não é. É que as pessoas seguiram as práticas deles e o caminho da verdade tem má fama, está infamado. Quando você diz uma pessoa que inferno é uma palavra que traduzida para o português quer dizer sepultura, e que todos os crentes macumbeiros, toda a raça humana vai para o inferno, eles pulam igual araqueto, igual pipoca. Eu não vou para o inferno, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, meu Salvador. Eu não vou para o inferno. Vai, sim, senhora. Vai para o inferno direitinho, bonitinho, parceladinha. Eu vou no débito. Pá, morri, acabou. Mas tem pessoas que já estão no inferno, na mão dos pastores, morrendo um pouco. Parcelado, 12 vezes. Salvo pelo fogo, morrendo devagarzinho, parceladinho. Aí parcelando o inferno, morre hoje, tira a vida amanhã, o sol brilha, ela não vai, o neto cresce, ela não vê, o marido trai, ela diz amém. Parcelado, vai para o inferno parceladinho. Eu vou de uma vez só, eu vou no débito, eu vou no Pix, papum.
e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. 3, também. Gente, não é possível que só eu, não é possível. Você consegue? Não. Está escrito assim mesmo. Quando eu errar, se eu ler errado, você diz aí stop, tá bom? Também diz que movidos pelo Espírito Santo. Stop. Então, não é movidos pelo Espírito Santo. Diz que movidos por avareza farão comércio de vós com palavras do Evangelho. Grifa, Miguel! Tudo de você, Miguel! Diz que movidos por avareza. O coração dessa gente está exercitado na ganância, na avareza. O negócio dessa gente é grana. O negócio dessa gente é botar você para trabalhar o mês todo, tirar 10% do teu dinheiro para sustentar os luxos e os caprichos deles aqui atrás. É o negócio dessa gente. Não pregam o evangelho, não te ensinam o caminho do temor de Deus. Tudo é para a igreja, tudo é para o pastor e para o crente. Nada. Quando o crente fica doente, eles mandam fazer uma campanha. Quando eles ficam doentes, eles correm para o Barra de Or. Quando o crente precisa de dinheiro, eles mandam pedir a Deus. Quando eles querem dinheiro, eles pedem aos crentes. E um dia eu mandei logo um tomar aí no cachorro. Ah, não vou xingar não. Ele diz: Geraldo, nós estamos precisando comprar um piano novo, porque o bispo... Dá vontade de falar, Jane? Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, sim, alegro, atenda ao teu mandar. Olha, o quê? Comprar piano com meu dinheiro? É ruim! Chega! Eu não vou ser mais comércio na mão de vocês, não. E aí já vem, né? Tá passando na frente do líder, tá passando na frente do pastor. Cuidado, hein? Eu te entrego a Satanás. Tem disso? Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme ou não dormita. 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 12 ao 19, Pedro também, isso estava acontecendo lá na Macedônia, meu amado. Isso aqui está sendo escrito no ano 68. Você vê que de Jeremias para Pedro, e eu vou fazendo um anacronismo, trazendo para os dias de hoje, porque se fosse escrever uma nova Bíblia, não ia ficar um cão dessas grandes igrejas do lado de fora. Mas não fica um, não sei se, me corrige, não sei se é Aiapoque ou Iapoque, qualquer Poque, ao Chuí, todos eles são cães gulosos. Não tem uma igreja evangélica que diga assim: nós aqui pregamos o evangelho da graça de Deus e instruímos as pessoas, não com palavras fictícias, mas com o que diz a revelação da graça de Deus. Não tem uma. Se você encontrar, ela deixa de ser evangélica. Se uma igreja evangélica pregar as epístolas de Paulo, ela deixa de ser evangélica e vira uma igreja cristã, de pessoas dotadas do conhecimento da graça de Deus, como vocês têm. Esses, continua Pedro, todavia, como brutos irracionais. Há um tempo atrás eu peguei um líder aí, psicólogo, mestre, 400 igrejas no Brasil,
180 no exterior, mas eu dei-lhe uma coça de evangelho nele, que é vergonhoso um homem com a 4ª série bater num cabra daquele com evangelho. Ele disse, depois de 30 anos, Paulo entrou no templo. Precisa ler mais a Bíblia, hein? Se o templo não tivesse valor, por que Paulo entrou lá? Disse o grande pregador dos religiosos. É que não ensinaram a ele o evangelho da graça de Deus. Paulo entrou no templo, primeiro, porque Paulo era judeu, era lá que Paulo tinha que entrar mesmo. Segundo lugar, não era depois de 30 anos da ressurreição, era poucos dias. Paulo, quando entrou no templo, foi no ano 55. O templo caiu em 70. Precisa ler mais a Bíblia? Ou precisa sentar entre nós, se igualar? Porque aqui os mestres não têm lugar. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui somos todos iguais, nivelados no um conhecimento. O que lê aqui, se entende aí. Sabe por quê? Porque aqui não há manobra, há um culto racional nos fazendo crescer na dimensão de Cristo. Aqui não. Aqui não tem doutor, aqui não tem mestre, aqui não tem pastor, aqui não tem líder, aqui tem homens submetidos ao evangelho. Quando Deus olha lá de cima, ele vê um corpo coeso, ajustado. Nesse momento posso ser a boca, eu estou falando, mas somos um corpo. E no corpo, o único que tem autoridade é o cabeça. E o cabeça entre nós é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores, que está na tua vida, 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 na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aqui não. Aqui o birimbau canta, o evangelho é aberto, e aqui eles enrolam o canudo deles e fazem, sabe o quê? Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Passa quadradinho de 8, meu amado. Aqui não, que eles não se criam, não. Comigo aqui é, ó, pum! Evangelho, como diz o meu sobrinho, com força. Será que é ele, meu? Ah, foi. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Meu amado, como é que pode um pastor evangélico dizer, vocês agora entraram no santuário de Deus? Ora, meu amado, vocês estão contra a Bíblia. Vocês andam com Bíblia debaixo do braço e estão contra ela? Neste pacto? O santuário de Deus não é a igreja. Cristo vive lá em Campinho, meu amado. Santuário de Deus não é o Brás de Edir Macedo, o grande catedral de Salomão, meu amado. A casa de Deus não é o templo lá em Belém das Assembleias de Deus. Neste pacto, o templo, o santuário, a morada do eterno, sois vós, meu amado. Vocês são brutos e irracionais. Vocês são ignorantes. Vocês falam mal daquilo que vocês não conhecem. E Geraldo, com a 4ª série, tem que ensinar os mestres e os doutores. Geraldo vem agora, nos últimos anos, ensinar os doutores o que é evangelho. Sede. É a palavra para cão. Sede. Geraldo pega o evangelho e diz aos cães, sede, down, quieto, cala a boca, bicho. Cala a boca, bicho. E quando você estampa isso, esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para serem presos e destruição, eles falam mal daquilo em que são ignorantes, mas na sua destruição também hão de ser destruído. 13. Não é aquele, hein? Calma, hein? Vai arrumar briga aí, hein?
recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Cara, mas olha, eu vou fazendo um anacronismo, né? Eu vou lendo e vou comparando. Meu amado, você imagina um homem dizer que é pastor e ter salário pago pelas viúvas, cobrando dízimo? Você imagina que uma pessoa ganhar miserável R$1.302, contar moedas para dar para um homem que tem fazenda em nome de Deus? Este salário é injusto. Eles roubam em nome de Deus. Deus nunca pediu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Se Deus precisasse de dinheiro, ele teria carência financeira. Wala ou não wala? Ele já não seria todo poderoso? Ora, como eu posso dizer que eu sou forte? Como eu posso dizer que eu tenho um corpo forte e careço de vitamina? Então, eu não sou tão forte assim. Como é que Deus precisa de dinheiro? Então, ele tem carência financeira. Ele já não é o dono do ouro e da prata. Quem precisa de dinheiro somos nós, meu amado. Quem precisa de dinheiro somos nós, para pagar uma luz, pagar uma água, ajudar o necessitado. Pede em nome disso que os generosos vão dar, mas não pede em nome de Deus, que é estelionatário, é o que eles são, recebendo injustiça por salário da injustiça que eles praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nodos e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos malditos. 15, corre não, está doendo, mas está gostoso, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 16, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Segura aqui que eu gostei desse burro aqui, desse jumento aqui, que o outro jumento aqui com a 4ª série vai refrear as mentiras dos pastores evangélicos. É hoje. O profeta que deveria ouvir a voz de Deus não ouviu. O profeta que deveria saber que não poderia se corromper com ganância, com coisas alheias, não ouviu. Deus usou um burro para frear a sensatez do profeta. E Deus está usando este burro aos olhos deles. Porque quando você prega isso, é que eles dizem: esse cara estudou aonde? Você fez teologia? Você tem hermenêutica? O cara não tem exegese. O cara fala mormão. Qual o curso de teologia que você fez? Nenhum, senão seria ladrão igual a vocês. Eu rasguei o meu coração, abri os meus olhos e ó, pum, evangelho para cima de vocês. Evangelho em vocês. Em vocês e em nós. Em vocês para repreender a insensatez. Em nós para abrir os olhos e entender que a graça dele nos basta. Evangelho neles e evangelho em nós. Neles para repreender a insensatez e em nós para iluminar os olhos do nosso entendimento e para trazer a fragrância do conhecimento de Cristo. Tem mais, Miguel? Tem, Miguel. 17. Tem, Miguel. Bota 17. Esses pastores, que lá no começo do versículo 1 ele estava dizendo, falsos mestres, esses tais são como fontes sem água. Meu amado, eu já entrei em cada lugar, e os senhores também, mas eles não tinham nada para oferecer. Você sabe que uma vez veio uma senhora aqui, nós falamos assim, abre no livro dos Gálatas, meu irmão, mas ela procurava aqui atrás.
Não achava. Ela ia para Gênesis, ela ia para Efésios, ela ia para Números. A Bíblia dela tinha esses negócios marcados, mas ela não encontrava a desgraça dos Gálatas de jeito nenhum. E aí o Lázaro, que não está aqui hoje, fala: senhora, é um livro da Bíblia. Está aqui, ó. Você sabe que a gente já vai, pela medida da Bíblia, que você já vai lá. A familiaridade com o Evangelho. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Senta entre nós, pelo tempo decorrido, vai se tornar mestre. 20 anos na igreja, não sabe onde estão os Gálatas. 30 anos na igreja, nunca leu isto. Esses tais como fonte sem água, como névoas impedida por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. Versículo de número 19, prometendo-lhe liberdades. Olha só que palavra que eu achei, meu amado. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Eu vou traduzir o que eu entendo disso aqui. Sabe o que eles fazem? Eles fazem com que os oprimidos por eles admirem o opressor. Eu oprimido na igreja, admirando o opressor diante de mim. Fala, pastorzão, fala. 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 O oprimido operando, admirando o opressor. Que disse isso, não? Prometendo-lhe liberdades. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aonde tinha verdade? Ela até foi uma verdade até a lei. A lei e os profetas foram uma verdade até João. Foi uma verdade para quem viveu debaixo dela. Mas para nós, pós-cruz, não adianta oferecer uma liberdade que caducou. Vai me escravizar. É uma armadilha. Foi o que eu e você entrou. Entramos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vem você todo feliz com a verdade te escravizando. Tem uns que compram uma Bíblia, né, meu irmão? Miguel, quando chegou aqui, veio da Assembleia de Deus, presbítero. Vi teu vídeo pelo YouTube. Sou presbítero, onde fica a tribuna de honra? Tinha uma Bíblia grandona que ele cantou, que ele comprou no Fala Mais, escrito Bíblia de Batalha Espiritual. Eu disse: volta para a Assembleia de Deus, vai guerrear com o teu pastor lá, meu irmão. Tu tomou tiro lá. Obrigado, meu amado. Você tomou tiro lá, meu amado. Você quer cair morto aqui, meu irmão? Volta para onde te balearam, meu irmão. Está amarrado. Já tenho isso, não tem? Bíblia de estudo financeiro. Quem aqui já teve essas Bíblias, meu irmão? O outro me perguntou: Geraldo, qual é a melhor Bíblia de estudo? Eu disse: a Bíblia. Não, Geraldo, eu estou falando uma assim. Assim eu não conheço. Eu conheço uma assim. Assim eu não conheço. Tem a de Pentecostal, tem a Thompson. Ih, mas eu gostava da Thompson, meu. Caramba, vendi um marlatinho uma vez, queimei uns cobre e falei: Deus vai me honrar, eu vou comprar uma Thompson. Não adianta, se os olhos não for revelado, você é escravo dessa turma. Ouça o que eu vou lhe dizer nos próximos 10 minutos finais. Estou acima do peso. Hoje é salada com peito de frango grelhado. Então, aí come o frango todo.
Ouça o que eu vou lhe dizer. A igreja evangélica prega por comparação. Ela pega o físico, a matéria, e faz a comparação com o espiritual. É uma estratégia para prender os crentes. Jesus é a porta. Aí bota uma porta aqui. E diz que se você passar por ela, você entra numa outra dimensão. Meu irmão, mas já vem até o ladrão que é expert em chave mestra, ele já vem na frente para abrir antes que o pastor manda, que todo mundo quer passar pela porta. Jesus é a rosa, é a fita, é a água, é o óleo. Isso são comparações que os pastores fazem para criar uma armadilha na vida do crente. Agora ouça, leia, melhor dizendo, o que Deus disse por meio do profeta Isaías 40, 25. Olha aí. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. O que é que a igreja faz? Compara as coisas materiais com coisas espirituais. Compara ou não? Não, não compara não, nunca vi não, E aquele pão que você levantava lá, era o corpo de Cristo ou era um pedaço de pão? Pedaço de pão. Então aí está uma comparação do físico com o espiritual, uma armadilha para te prender, porque aquilo não é o corpo. Mas Jesus não falou que era o corpo dele? E quando Jesus falou, ele não estava numa sombra? Então, quando Jesus falou, tinha dois corpos. Tinha o dele sentado e o pão na mão. Aquilo era uma comparação daquilo que iria verdadeiramente ser entregue, que seria ele naquele madeiro. Os pastores até hoje estão dizendo, isso aqui é o corpo de Cristo. Agora, se isto é o corpo de Cristo, então a Bíblia também errou. Porque Colossenses 1, 24, digita para mim, por favor, Miguel. Tem aí, Miguel? Ai, Miguel, 2 minutos para acabar, Miguel. Poxa. Ai, Miguel, já passou rápido. É a fome. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta nas aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão. O corpo de Cristo é o pedaço de pão que os pastores levantam. Sim ou não? Não! Não! O corpo de Cristo sempre será a igreja que são vocês. Vocês são a igreja de Cristo, sem ruga, sem mancha, sem máculas e sem defeito. E sobre as nossas vidas não é pastor, não é bispo, não é padre, não é papa, não é apóstolo. Sobre as nossas cabeças é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Eu quero ver quem vai se meter com você. Manda o teu ex-pastor, aquela missionária, dizer que Deus vai soltar a mão. Deus não solta a mão no seu corpo. O corpo não pode ofender o seu próprio corpo. Sobre as nossas vidas está o cabeça. Que a ameaça das estratégias de prender diz, Deus vai soltar a mão, hein? Como eu tinha medo, tá doido? Minha mulher dizia, não sai não. Se você sair, a nossa geladeira já está igual gaiola de passarinho. Só tem água e jiló. Tu sai, até o jiló acaba. Não, mas eles ameaçam, meu irmão. E o medo? Tinha uma senhora que chegou aqui e disse, quero entregar um negócio na mão do senhor. Falei, opa, deve ter aí pelo menos uma herança de $3 milhões, quer ver? Pastor, vê o que o senhor faz com isso, por favor, mas o senhor promete para mim que antes o senhor ora, quando eu abrir um lenço, estava escrito, ser tu uma bênção. Eu disse, minha senhora, aonde se deram isso? Isso é feitiço.
isso, minha senhora? Isso é para te escravizar. Ser tu uma bênção, na verdade, é tirar o que é teu para dar para o pastor. Quantos anos a senhora tem isso? 10 anos só. E quantos anos a senhora é uma bênção? Nenhum. Vai ser agora. Peguei, amarrei, aí quebrei o feitiço. Pronto. Acaba o feitiço dos pastores. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E você leu comigo? Volta lá, Isaías 40, 25, e você leu comigo? Olha o que o santo, olha o que o santo, que eles dizem que servem, mas não respeitam. A que vocês me comparareis para que eu seja igual? Diz o santo. É a isso que vocês me comparam? Com um pedaço de pão? É esta comparação que vocês fazem com o meu corpo? O meu corpo não é um pedaço de pão? Diz o santo através dos meus lábios. O meu corpo são vidas resgatadas, cuidadas, protegidas, conduzidas pela única arma que o meu espírito usa, que é a espada afiada de 2 gumes, e só ela, e mais nada, entra na divisão da alma e do espírito, regenerando, colocando o homem de pé, diante de Deus e diante da vida. É com isso que vocês me comparam aí embaixo, diz o santo. É a igreja da carnal comparação. Isaías 46, versículo 5, já estou terminando. Isaías 46, 5, continua o profeta. A quem me comparareis para que eu seja igual? E que coisas semelhantes vocês confrontareis comigo? Tem de tudo. Tem a rosa de Saron. Tem a chave da casa própria. Tem suco de uva virando sangue. Eleva sai. Elevasse na gandova labandai. Liga labandai. Não. Suco de uva transformado em sangue. Eu já vi ele transformar água em vinho. Mas pastor transformar suco em sangue? Alagandovas. Look for me. Quando ele disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter vida comigo, estava se referindo aos judeus. Quando ele fosse ao madeiro e eles lá iriam presenciar ele dando a carne e o sangue. Só que ele ressuscitou. Se eu mandar vocês comer a carne dele, vocês serão canibais. Se eu mandar vocês beber o sangue dele, significa então que ele está vivo, porque espírito não sangra. Sim ou não? Como que eu vou dar sangue dele para vocês beber? Não! Faz de conta. Ah, entendi. A igreja é milha. A igreja faz de contas. Então, pastor, já que o senhor faz de contas que esse suco é o sangue, faz de conta que eu vou dar hoje uma nota de R$3 ou uma nota de R$300, tá bom? Não, mas é falsa. Faz de conta. Faz de conta. Que armadilha, não? Quem não comer da minha carne e não beber com meu sangue, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Como que não tem parte comigo se diz que ele habita dentro de cada um de nós? A isso que vocês me comparam para que eu seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? 1 de Coríntios capítulo 2. Calma, eu vou encurtar aqui, calma aí. Tem para mais de 280 versículos aqui, mas eu vou encurtar pelo menos para 100. Espera aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Vem aí, Miguel. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também,
As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Os pastores não têm o Espírito de Deus. Eu não tinha, presta atenção, aqui é um mistério, tá? Quando se diz Espírito de Deus, se diz o entendimento acerca de Deus. Os pastores não têm o entendimento acerca de Deus, apesar de ter o Espírito Santo neles, mas eles não têm a revelação do Evangelho, eles não têm o entendimento de Deus, porque vivem numa carnal comparação, comparando carne com coisas espirituais. Ninguém conhece as coisas de Deus se não tiver o entendimento de Deus, se não tiver o Espírito de Deus. 12. Ora, nós não temos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. Nós temos o entendimento de Deus, porque o entendimento faz entender, faz conhecer. Agora veja a semântica da palavra, para que conheçamos. Então o espírito que vem de Deus não é para saltar na igreja, pular, tocar pandeiro. O Espírito de Deus está numa pessoa para que ela conheça o que por Deus nos foi dado, pagando preço, fazendo um sacrifício, dando dízimo, indo para a fogueira santa. Vai. Vai, na minha época tinha, vai Serginho, minha eguinha, pacotó, minha eguinha, pacotó. Olha aí, ó. Meu amado, ouça. Nenhum pastor tem o Espírito de Deus. Senão, eles iriam entender o que foi dado a eles e ao crente gratuitamente. Se eles fazem pagar, se eles cobram, o Espírito de Deus ainda não foi dado para eles conhecer que o que Cristo fez por mim, por você, é de uma forma gratuita. Pegou a revelação? Por favor, a esta palavra, com força. Que se conclui que você tem o Espírito de Deus, o entendimento de Deus, para entender o que foi feito, o que te foi dado gratuitamente. Versículo 13. Ai, meu Deus, por isto, também com isso, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, pelo entendimento de conhecer, conferindo coisas materiais. Aqui não, violão. Aqui as coisas espirituais são comparadas com coisas espirituais. Aqui não tem óleo na carteira, aqui não tem uma porta para você passar, aqui não tem oração, aqui não tem vem aceitar Jesus. Não, isto é palha. Material aqui é ouro, prata e pedras preciosas. Aqui o Espírito de Deus, o entendimento acerca do Evangelho, te faz conhecer o que Ele te fez gratuitamente, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu posso ouvir um brado de glória a Deus? Diz o versículo de número 14, tem aí? Tem? Ora, o homem natural não aceita as coisas do entendimento acerca de Deus, porque eles são loucura. Pode parar isso aqui. Pode parar. Sabe o que eles dizem? Se Jesus já veio, o que a gente está fazendo aqui? Vivendo o reino. E quem foi que disse que ele tinha que vir
para acabar com a humanidade. Disse o meu pastor de teologia. Ele veio acabar com aquele Aion. Ele veio acabar com Jerusalém física e trazer a espiritual. João, quando olha para a ilha de Patmos, diz que ele viu descer a nova Jerusalém. Não era física, a física queimou. A física era palha, feno, madeira. Ele trouxe a espiritual. Ouro, prata e pedras preciosas. Nós somos a Jerusalém celestial. Ele não diz que nós íamos morar lá. Pelo contrário, ele diz que ele viu descer a nova. Esta é a nova Jerusalém. Incorruptível, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Mas aí o senhor confunde a nossa mente. Eu não, estou desconfundindo. Estou te trazendo coisas. Ora, o homem natural não... Meu irmão, olha. Os pastores, como não têm entendimento, não aceitam. O pastor não aceita. Para um pastor evangélico, você tem que estar dentro da igreja para ser salvo. Se você sair da igreja, você é desviado. Outra coisa, para o pastor evangélico, milagre só pode ser dentro das igrejas. Dele. Pastor, recebi um milagre lá na igreja do pastor Malaquias. Não serve. Não, mas pastor, mas ele lá orou em nome de Jesus. Não, mas orou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Só em nome de Jesus? Não serve. Infelizmente, é isso que está aí fora. Eles não aceitam as coisas do Espírito, do entendimento acerca de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Leia essa passagem comigo. Já vou deixar você embora. Calma, segura só um pouquinho. Calma aí. Mateus 3,11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Tem aí, Miguel? Já está aí? Ó, Miguel. Ih, Miguel aí. Quem está falando esta frase, aqui é um diálogo entre duas pessoas. Aqui não há ninguém falando nem comigo e nem com você. Preste atenção nisto. É João Batista falando com Iaúcha, o conhecido Jesus. E eu vos batizo com água, estava falando com os discípulos acerca dele. Eu, João Batista. Os pastores tomaram isso para si e dizem, nós também batizamos. Está na Bíblia. Não está. Está na Bíblia que João que batizava, não os pastores. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Será que é ele, minha amada? Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com água também. O quê? Vou falar em francês, au revoir. Vou falar em ucraniano, Zembrisk. Vou falar em japonês, sayonara. Não, sayonara não tem nada a ver com o quê? Sayonara, nem sei o que é, até logo, adeus. O que é? Eu, João Batista, batizo vocês com água. Agora ele, que é mais poderoso, quando ele vier, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Sabe o que os pastores dizem? Ele não veio ainda, vamos continuar batizando com água. E vai a armadilha. O irmão só pode participar da Santa Ceia se tiver batizado nas águas. Tá, não existe nem ceia, nem isso. Mas aonde está escrito? Não tem. Porque batizando nas águas, você recebe um certificado de batismo e você se torna presa daquele lugar. Foi ali que eu fui batizado,
Foi ali que eu fui salvo. Foi o meu pastor. O meu pastor me batizou. O meu pastor, a minha esposa tinha esse negócio. Eu fui batizado lá. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininha. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Falei, você não vai sair não? Eu vou te deixar aí. Sabe o que fizeram quando batizaram ela? Jogaram ela lá na cachoeira de Teresópolis, lá em agosto, um frio miserável. Ela botou aquela não sei se era Tieta, né, Jaque? Uma novela que tinha que as mulheres usavam um negócio assim, ela botou um girassol desse tamanho. Rapaz, mas quando o pastor mergulhou a mulher naquela água gelada, quando ela subiu, ela... Ó, pastor, foi batizada com o Espírito Santo também. Eu falei, não foi não, vocês estão matando a minha mulher. E a velha com um beiço roxo... E aí recebeu um certificado de batismo, e quem tira de lá? E quem tira a mulher de lá? Tá feita a armadilha. Meu irmão, 5 minutos eu quero ler pelo menos com vocês Jeremias 23, 28. Tem aí, Miguel? O profeta que tem um sonho, conte apenas como um sonho. Porque tem aquele negócio nas igrejas, né? Deus me deu a irmã em revelação no sonho. Mas Deus me dava a irmã todinha assim, sabe? Diz que a irmã vendia a casa, a primeira coisa que a irmã fazia, dava o dízimo e ainda dava uma oferta alçada. Aí, pastor, isso aí não é um sonho não, desgraçado. Isso aí é um pesadelo. Leia comigo. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Aí você examina. Liga a televisão e vê um pastor. Vai ver o que eles estão pregando essa hora. Santa Ceia dos dizimistas. Consagração dos dizimistas. Fale com a verdade, aonde está? Alô, pastor. Você que tem a igreja há 200 anos, que diz que Geraldo não tem hermenêutica, que não tem exegese, que não estudou hebraico, que não estudou saravaico. Me mostra aonde está que Deus mandou fazer uma consagração de dizimista, cão guloso, desgraçado. Olha, eu vou dizer uma coisa aos senhores. Com toda autoridade, porque em mim está a palavra com a verdade. 90% dos pastores deveriam estar presos, porque são estelionatários. Eles fazem uma falsidade ideológica, armam armadilha para prender as pessoas. O que eles têm são enriquecimento ilícito. Deveriam estar presos. E ninguém tem peito para ir contra eles, porque eles são poderosos. Armaram aí um sistema, tem bancada evangélica lá no Planalto Central para defender o evangelho. Tem bancada evangélica, alô, Planalto, alô. Eu vou dizer o meu nome, chega aí em vocês aí, Geraldo Moraes, a bancada evangélica aí não defende evangelho. Sabe o que eles defendem? Defendem convenções, defendem estatutos, defendem o templo como casa de Deus, defendem a autoridade pastoral, e tudo isto não é a verdade do Pai. O Pai não os mandou, o Pai não os enviou. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. 29, acabou não!
4,99, meu amado. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? 30. Portanto, eu vou ler daqui. Deixa eu ver se daqui eu leio como está escrito. Portanto, eis que eu sou a favor desses pastores. Pode pregar de... Ok. O quá? Isso aqui não é Bassuzabisky? É a língua do Putin. Isso aqui não é Bassuzabisky? Quer dizer o quê? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31. Tem, Miguel? Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Foi Deus que disse. Não foi não. Foi ele não. Vai não. Ele não vai não. Mas Deus mandou você passar o Réveillon. Vai lá. Ele não vai não. Ele está na graça. A graça de Cristo nos basta. Ele não vai não. Atos 20, 29. Eita, mas tinha muita coisa aqui. Mas a hora. Atos 20, 29. Eu sei, disse Paulo, que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo disse, quando eu sair, quando eu deixar de meter, porque Paulo tinha um avental, Moisés tinha um cajado, eu tenho um birimbau, meu irmão. Mas, vocês viram? Paulo disse, quando eu parar, quando eu deixar de confrontar essa turma, porque Paulo era valente, meu amado. Bateram no cara, prenderam ele, botaram lá dentro, ele cantou, ele orou, e Paulo era ruim de canto, mas ele pediu a outro para cantar, enquanto ele orava, ele não sabia orar como convém, o Espírito Santo intercedia, e Paulo desce por uma corda, pula daqui, pula de lá, e é perseguido, mas palavra neles, evangelho neles. E todos os que viviam ouvindo a palavra da graça de Deus saíam da armadilha e viviam como vocês. Eu olho daqui, eu estou vendo rostos reluzentes. Estou vendo pessoas gratas por ter saído da boca desses lobos devoradores. As marcas vão sair, as cicatrizes vão sair. E no lugar dessas cicatrizes, você vai levantar um estandarte de ouro dizendo: a graça dele me basta. Diga Abba, Pai! Diga Abba, Pai! Diga Abba! Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmo. Você vê o profeta entre o povo de Deus. Você viu Pedro entre o povo de Deus. Paulo disse, é entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos a Cristo. A eles. Sabe qual é a grande vantagem aqui? Que nós não seguimos a Geraldo. Sabe qual é a grande vantagem da graça de Deus? Que o líder é Cristo. Nós defendíamos o homem, o meu pastor presidente, o meu pai na fé. Fala, pastorzão. Teve um que veio de Manaus para cá e falou, fala, pastorzão. E eu, pum, na orelha dele.
Ele disse, que é isso? Eu falei, que isso? Que Pedro cortou a orelha do lado de Jesus, não falou nada. Vem com você com esse negócio de me chamar de teu pastorzão, meu amado. Eu aqui sou teu irmão, sou igual você, eu não tenho nada melhor do que você, somos iguais perante o Pai, o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está aí, o mesmo cuidado que Ele tem comigo, é o mesmo cuidado que Ele tem com a tua vida. Você é especial, você é único no universo da criação, você é tão especial para Ele, que Ele veio morar dentro de você, te conduzir em triunfo e te deixar em perfeita vitória. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui, somos iguais perante o Pai. Você vai me perdoar, mas eu vou ter que pregar essa. Marcos capítulo 8. Da próxima vez você traz o macarrão, ou traz a marmita quentinha, você traz o bolinho de aipim, você passa lá na cantina lá do sistema. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não, meu irmão, eu não sei o que eles faziam, eu acho que é macumba, porque a coxinha da cantina da igreja era gostosa, cara. Rapaz, mas eles deviam levar aquele trem pro monte, cara. Tinha dia que eu não queria ir, mas a esposa falava, pô, mas a coxinha lá é gostosa, né? O ruim é que quando a gente levava, aqui fora pagava R$2, lá era 7, para ajudar a obra de papai. Aquele papai que ficava aqui, ó. Me perdoe a extensão do horário, por favor, me perdoe. Marcos capítulo 8, versículo de número 11, Miguel. É isso aí, Miguel? 22? É a coxinha. Eu vou parar por aqui. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, quando ele chega em Betsaida, algumas pessoas chegaram e falaram, cura esse cara, cura ele, cura o cego. Olha o que aqui diz o versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vê alguma coisa? Versículo de número recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ora, o que aconteceu aqui? Não aconteceu nada, ele não ficou curado. Ele recobrou parte da vista. Por quê? Porque aqueles critérios usados por Jesus a pedido dos judeus eram as armadilhas que eles usavam quando as pessoas vinham até ele. Ele fez as mesmas coisas que os mercenários fez, para mostrar que aquilo não surte efeito nenhum. Ele cuspiu, é isso mesmo? 23, é isso mesmo? 23, Miguel? Jesus, tomando o cego pela mão, depois dos outros pedirem, levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impôs-lhe as mãos, perguntou-lhe, você vê alguma coisa? Isso não cura. Isso é estratégia. Isso é armadilha. O que passaram nos seus olhos? O que te deram para comer nas igrejas? Quantos sacrifícios te fizeram? Quantas fogueiras santas você fez? Quantas campanhas? Quantos cultos de libertação? Nada muda se a operação do milagre não vier dele. Se a transformação não for na mente, a metanoia. Não existe culto de libertação. Não existe culto dos jovens. Não existe culto das senhoras. O culto verdadeiro é o que nós estamos fazendo. É o culto racional. Este é o culto para Deus. Este é o culto bíblico. Este é o culto da graça de Deus. É o culto racional. É o que Deus recebe. E por meio dele, pregou Paulo, aquele que opera milagre entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta já está dada. O milagre acontece
Quando você ouve as verdades do Evangelho, presta o seu culto racional e a fé vem, não vem do exterior, vem de dentro para fora e se manifesta de acordo com aquilo que você acredita. O resto são manobras, o resto é o que eles aplicam aí na vida das pessoas. E foi isso que Jesus perguntou: o que é que você está vendo? Ele disse: continuo na mesma. Eu estou vendo ainda em passado. Disse ele no versículo de número 24, perguntou-lhe alguma coisa, ele diz: este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Ouça, se você vê igreja como paredes, dízimo como dinheiro, pão como corpo de Cristo, e homens como os teus pastores, você não vê direito. Você vê como esse homem. Você vê os homens como árvores que andam. Você está numa armadilha. Eu vou repetir. Se você vê igreja como paredes, dízimo como dinheiro, se você vê homens como teus pastores, você está numa armadilha pronto para ser abatido. Você precisa sair destas armadilhas e ver claramente com os olhos espirituais. E então, diz o versículo de número 25, olha lá, então, agora sem as armadilhas, agora sem cuspe, sem rosa, sem fitas, agora, então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido e tudo ele discernia de forma perfeita. Agora sim, igrejas são vidas, o templo somos nós. Agora sim, Deus está dentro de mim. Eu não preciso do templo, eu não preciso pagar o preço. Eu saí da armadilha, eu estou reinando em vida e estou em perfeita vitória. Agora eu vejo claramente. Eu era cego, agora eu era cego, agora eu era cego, agora eu. Diga glória a Deus. Então, sem armadilhas, sem campanhas, sem óleo, sem cuspe, sem lenço ser tu uma bênção, sem fogueira santa, sem águas com elementos, sem mão de homens. Agora é o toque divino iluminando os olhos do vosso entendimento para saberdes qual é a sua herança. Disse então que ele disse: e agora? Agora eu vejo claramente. Igreja são vidas. Dízimo não é dinheiro. Eu saí da armadilha, eu saí da caixinha da religião. Sobre a minha vida não há sacerdócio humano, não há homens. Sobre a minha vida há um governo eterno, há o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, que me conduz em triunfo e em perfeita vitória. E então, diz o versículo de número 26, e mandou Jesus para a igreja evangélica mais próximo da sua casa. Você já viu? Procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa. Ele não vai não. Ele não vai não. Jesus diz: vem cá. Tá vendo direitinho, não tá? Tá? Vai embora para sua casa. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não entres na aldeia, porque lá na aldeia
vão te saquear. Lá na aldeia, vão botar cuspe nos seus olhos. Lá na aldeia, vão fazer campanha. Lá na aldeia, vai ter pastor te pedindo dízimo. Lá na aldeia, vão te batizar nas águas. Não entre na aldeia. Lá tem armadilha. Para onde eu vou? Para o reino de Cristo que está dentro de nós, e esse reino não é comida e nem bebida, ele é paz no Espírito, é gozo, é alegria, esta alegria é produzida pela graça de Deus que está na tua vida, e quem recebe diga amém. Vamos ficar de pé.